Hotéis Heritage, uma seleção de pequenos hotéis de charme no centro de Lisboa. As Janelas Verdes, Heritage Avenida Liberdade, Hotel Britânia, Hotel Lisboa Plaza e Solar do Castelo. O disco de Mariana Boboni, Smooth, foi consagrado pela crítica pelas suas qualidades musicais, mas talvez a nota mais afinada dessa obra tenha sido a generosidade. Mariana Boboni resolveu doar toda a receita advinda da venda dos discos exclusivamente para a luta contra a leucemia. Nesse, Mariana revelou a compositora, gravando canções próprias e visitando com delicadeza o jazz, passeando pelo country e surpreendeu com ritmos pop rock e fados interpretados em inglês. It would be for the one I hold dear. And if the clouds were to cry, running tears from the sky. E ao fim de uns anos eu senti que queria voltar a gravar e queria dirigir a produção do disco, produção artística, e queria dizer exatamente o que é que queria fazer. E então ainda misturei mais, porque a minha misturada é a minha característica, e então aproveitei o impulso dado por um poema que foi escrito para mim pelo Manuel Alegre, que é um dos nossos poetas atuais mais reconhecidos e com toda a razão. Ele escreveu-me um poema em que eu me sinto retratada e chama-se Nome de Mar. Meu nome é Nome de Mar. E o poema diz: meu nome é nome de mar, depois diz meu nome é nome de vento e depois diz meu nome é nome de fado. Não é melhor dizer isso cantando, não? Não dá para dizer assim. Não dá para dizer assim, que eu estou a saltar. Estou a saltar no poema. E esse poema retrata-me como uma pessoa diversa, com vários caminhos. E, portanto, este disco, inspirado nesse poema, é um disco... O som do sino. Pois é. Ai, que delícia. Que estranha forma de vida tem este meu coração. Vive de vida perdida, quem lhe daria o condão? Que estranha forma de vida. Dos filhos, mas eu demoro tempo entre os discos, não consigo produzir um disco por ano, não consigo ir a esse ritmo que as editoras às vezes nos pedem, e portanto, e nessa altura muito menos ainda. Portanto, estes discos tinham intervalos grandes, de 5 anos, 6 anos entre discos. Portanto, eu fui levando uma carreira devagar e ao lado de uma vida familiar muito completa, e então isso tudo anda mais devagarinho, não é? Mas eu não paro, não consigo parar, porque quando uma pessoa nasce para fazer uma coisa, tem de a fazer. Quantos discos você fez até agora? 6. 6 discos. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Numa carreira de 20 anos. 20 anos. E eu considero o início de carreira quando gravei o primeiro disco, porque até lá eu estava em experimentação, não é? Então... Aí é quando de eu alguma comecei forma profissionalmente a assumir que era isto que eu queria fazer e pronto. E então é isso. Mas pronto, amadurecendo as ideias ao longo dos anos, também dá tempo para nós crescermos e irmos percebendo que o que queremos fazer, ou pelo menos no meu caso o que eu queria fazer, era encontrar um lugar no fado onde eu estivesse em casa e confortável, ou seja, trazer alguma coisa minha, além das experiências que já tinha feito, que não eram totalmente da minha responsabilidade, fazer uma coisa mais personalizada ainda. E foi na altura em que eu liguei ao Rodrigo Serrão, que é o meu produtor, e que ele aceitou
Ele já tocava com você? Não, ele não tocava comigo. Achei que ele poderia ter abertura para Porque o Rodrigo é produtor, mas é músico também. É verdade. É compositor. Também. É tudo. É tudo. Faz muitas coisas. Muitas coisas. É um homem multifacetado. E eu achei que ele ia ter abertura para perceber a graça daquilo que eu tinha, da ideia que eu tinha. E a ideia que eu tinha era tocar fados acompanhando-me ao piano. E isto é uma tradição que havia no início do século XX e no final do século XIX, chamada fado de salão, e que foi abandonada, foi perdida. E agora a minha ideia era encontrar esse lugar de conforto e recuperar uma coisa que também estava perdida, embora com uma linguagem musical atual, moderna e adaptada àquilo que eu sei fazer também ao piano, porque eu não era pianista, mas conseguia perfeitamente, porque estudei piano, fazer os meus próprios arranjos, acompanhar-me nos fados, etc. E tive incentivos de várias pessoas, o próprio Rodrigo aceitou de imediato e nós, em um ano, inventámos um disco que eu acho que foi assim a viragem na minha carreira, não é? Foi um disco muito importante. E você começou a praticar, escrever suas próprias músicas? E nesse disco, exatamente, ele como é um bom produtor e é uma pessoa que generosa e a ponto de querer perceber o que é que aquela artista tem para dar e não quer impor a sua própria ideia, deu-me espaço e incentivou-me para compor, para eu ir buscar músicas minhas, e ele próprio escreveu letras para elas. E esse disco tem 2 composições minhas, porque ele me ajudou a desbloquear isso, porque eu tinha isso um bocadinho preso, tinha muita vergonha e achava que não tinha qualidade, ou que aquelas coisas que nós temos às vezes inseguranças, e foi preciso realmente eu sentir-me muito bem e muito à vontade e muito bem acolhida, muito bem levada, não é? Para poder devagar ir abrindo e deixando sair essa parte minha que era um dos meus sonhos escondidos, que eu não tinha coragem no Oh, how I long to dream away far from the clouds and rainy days, just to be small, just to be me. Oh, how I long just to be free. Você descobre que o português, quando compõe em outras línguas, faz uma música totalmente diferente. Eu acho que você deve investir, sim. Aí depois você traduz. Eu já fiz esse disco. Já fez o disco? Já fiz. O 6º disco já fiz. Eu preciso ouvir essa menina. Tem aqui no meu site, que é o meu nome, mariaanabobone.com. Vai lá, está lá tudo, estão lá os discos. Eu entrei no seu site. O que eu não tive foi tempo hábil da hora que a gente marcou até agora, com tantas as outras coisas que eu estou fazendo. É porque eu estou assim fazendo todas essas matérias em Portugal agora. Daqui a 2 semanas eu vou para o Brasil para levá-las e para botar no ar e trabalhar elas e tudo mais. Mas tudo isso tem que ser feito de uma forma, sem contar com isso que você diz, que é a família, né? Claro. Fazer o casamento e as coisas que eu me dedico em Portugal também, que me deixam muito satisfeita e completa. Muito importante. Mas fala do 6º disco. Então, este 6º disco, como era um disco completamente... Este, sim, era fora de tudo o que eu alguma vez tinha feito. Nós, no processo eu fiz novamente com o Rodrigo, que era a única pessoa suficientemente louca para fazer uma coisa destas comigo. Então, ele escreveu a maioria das letras, eu compus a maioria das músicas, algumas fizemos em conjunto, outras foram compostas por pessoas do fado, aliás, porque isto foi tudo feito com gente do fado, à exceção de um pianista, que é o António Palma, que é um homem do jazz. Eu sou do fado, o Rodrigo é do fado, o Eurico toca guitarra portuguesa, o Eurico Machado também é do fado. Você botou um jazzista? Sim. A ideia do Rodrigo, porque a música é toda, é uma música folk, country, assim, portanto esta música não é fado, não tem nada de fado. Os músicos são todos do fado, mas a música que estamos a fazer é música anglo-saxónica, completamente. Com composições de vocês. Composições nossas, tanto, isto é muito interessante. Bom,
E nós todos revivemos o nosso tempo de juventude, em que tocávamos nas garagens e brincávamos às bandas. Portanto, foi um disco espetacular e divertidíssimo de se fazer. Essa trajetória, quer dizer, você tem uma discografia, 6 discos importantes e diversos, com uma diversidade muito grande. Como é que você fez assim? A carreira, eu digo, no sentido dos shows, as excursões. Como é que você dirigiu isso? Eu sempre trabalhei na área do fado. E, portanto, mas os meus concertos não espelhavam os meus discos, porque eu cantava fados nos concertos, sempre. Quando fiz o disco com o Barroco, fiz meia dúzia de concertos, porque isto foram sempre, alguns dos discos foram um pouco divulgados, porque eram coisas tão especiais. Essa conversa que tivemos em Lisboa foi gravada na casa onde Maria Ana Boboni foi criada. Começamos no piano estrela da sala predileta em sua infância feliz. Mais uma história contada de uma artista portuguesa que se destaca e que surpreende com a sua voz e com a sua ousadia harmoniosa com a música que lhe alimenta. Portugal e sua essência, um velho mundo cheio de novidades que tenho o prazer de conhecer e te mostrar, e que não me deixe esquecer que na próxima semana, eu, Luzia Santana, espero você. Hey,